Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez para trazer o Cloud Gaming News. Vamos falar sobre os novos jogos grátis da Epic Games, inclusive jogos misteriosos. Tem também novos jogos no GeForce Now, no xCloud, no Boosteroid. Tem novos jogos para compra no xCloud que você também vai poder comprar e jogar na nuvem. O Xbox acaba vazando aí uma imagem da Steam integrada ao seu aplicativo de PC. Vou explicar um pouco melhor sobre isso. E a Microsoft também está trabalhando com a Asus para trazer um console portátil, talvez ainda esse ano. Então, se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e ainda apoiar esse canal. Estamos quase chegando aos 20 mil inscritos, então se você se inscrever, você vai ajudar a alcançar essa meta mais rápido. E vamos lá. Começando com jogos grátis da Epic Games, então temos hoje Jurassic World Evolution 2. Um jogo bem interessante aí, né, para quem gosta de simulação e tal, né, e ficção também, né. Jurassic World disponível até semana que vem na Epic Games e você pode jogar no GeForce Now. Ele está disponível também no Boosteroid apenas pela Steam, então talvez em algum momento ele seja liberado também pela Epic. Resgata para deixar na sua conta. E olha que interessante, a partir da semana que vem, né, daqui 5 dias teremos 2 jogos misteriosos. Ó, os dois vão ser liberados ao mesmo tempo na semana que vem, na quinta-feira. E vamos descobrir qual jogo. Engraçado aqui, ó, tem gatos aqui, né? Qual jogo poderia ser que tenha gato? Ou será que não tem nada a ver essa imagenzinha aqui, né? Em alguns momentos, né, a Epic Games coloca uma imagem aí que indique, né, algum jogo. Chutem, façam suas apostas qual jogo que vai ser na semana que vem misterioso e se ele vai estar compatível com algum serviço de cloud. Incluindo aqui, tá? Eu comentei que o Jurassic World Evolution 2 está disponível no GeForce Now, mas na verdade, cara, ele aparece aqui como disponível apenas pelo Xbox, mas estranhamente aparece aqui, ó, Now Free, né? Agora tá de graça, pegue ele de graça na Epic Games Store. Mas ao mesmo tempo que o jogo não está compatível pela Epic Games, talvez eles vão liberar em algum momento, né? Então eles já estão indicando para você resgatar o jogo. Deve ser isso. O nosso parceiro Cloud Dosage, né, patrocinador desse canal, o link tá na descrição, nos comentários. Cloud Dosage traz notícias sobre Cloud Gaming diariamente, né, várias notícias, e você pode acompanhar aí todo dia, né, abrir a página lá, você vai ver notícias diferentes, e como são postagens em inglês, né, você pode clicar com o direito do mouse e traduzir para português, e aí você vai estar vendo as notícias em português, né? Então o Antstream Arcade adiciona 2 novos jogos clássicos, né? A notícia que o Cloud Dosage está trazendo para nós hoje, 2 novos jogos. E se você clicar aqui na página inicial, né? Que agora traduzido tá lá, né? Mas o home, você vai ver todas as outras notícias. Antstream Arcade, né? Aquele serviço de cloud gaming para jogos retrô, né? O nome já diz. E aí 2 jogos disponíveis, né? Um deles é esse aqui, ó. Esse é para amantes mesmo dos jogos retrô, né? Ó, a tradução é Cavaleiro Louco para NES, mas o correto é Mad Rider para NES. Está disponível agora para você jogar, caso você tenha assinatura do serviço. E também tem aqui o Legend para SNES, também está disponível. Cara, eu acho legal, né? Eu tenho dá realmente uma nostalgia ver esses jogos desse estilo aqui. Eu ainda quero assinar e trazer. Eu já trouxe vídeo aqui no canal há muito tempo atrás. Eu nem lembro o que eu testei. Se eu testei o celular, acho que eu testei. Mas eu não lembro. Eu ainda quero testar com mais calma Antstream Arcade, né? Ver os outros jogos compatíveis. Comenta aí se você gostou dessa novidade e acessa Cloud Dosage para conferir todas as outras novidades que eles postam sobre Cloud Gaming. Falando agora sobre Boosteroid Cloud Gaming, link do Boosteroid aí na descrição nos comentários, né, para você se cadastrar lá, testar a sua velocidade e talvez até assinar o serviço se você quiser. Novos jogos adicionados, né, chegando ao Boosteroid, já estão disponíveis, na verdade, nesse momento. Repo, né, Rise of the Ronin, Songs of Silence, Castlevania disponível aqui também com uma grande quantidade de jogos da franquia, né? Vários jogos aí, ó, 3, 4, 5 jogos para você que é fã de Castlevania. Inclusive, nos vídeos da Gamescom do ano passado, entrevistei um cara com cosplay de Castlevania, né, cara? Eu não sei o nome do personagem, porque eu não acompanho. E realmente o cara era muito fã. E tem vários fãs aí, né, dessa franquia. Então tá disponível agora para você jogar em Cloud Game através do Boosteroid. Boosteroid também
adicionou aí Assassin's Creed Black Flag, né, tá disponível, e mais alguns jogos, né, então além desses, mais jogos. Assassin's Creed Shadows, Black Flag, Enigma of Fear, Way of the Hunter, Kingdoms of Amalur, Last Train Home, Darksiders, Dragon's Skin, Lego Star Wars The Skywalker Saga, Far Cry 6 e Six Day in Fallujah. Esses são os jogos e eu acho que tem mais ainda, cara. Não, agora estamos falando sobre o GeForce Now. Então esses são os jogos aqui do Boosteroid. Link na descrição, nos comentários, para você se cadastrar lá e testar o serviço. Falando sobre GeForce Now, então tivemos a chegada da quinta GeForce Now. Toda quinta tem novos jogos sendo adicionados. E aí, destaque para Fable e Assassin's Creed Shadows no serviço da Nvidia, né? Assassin's Creed Shadows, né, pela Steam, pela Ubisoft, Wreckfest 2, Aliens, Dark Descent, Crime Boss Rock City, Eternal Strands, Fable Anniversary, Motor Town, Nine Souls, Quake Live, Skydrift Infinity e To The Rescue, acho que é isso que fala. Esses são os jogos dessa semana no GeForce Now. Comente se você gostou de algum para jogar lá, inclusive pelo plano grátis é possível. E falando sobre Xbox, foi vazado aí, né? Aconteceu ele vazar uma Steam, né? A Steam integrada ao seu serviço, né, ao seu aplicativo Xbox dentro do Windows. Então eles acabaram, a própria Microsoft, né, acabou postando uma imagem onde tinha aqui Steam na sua postagem, né? Tinha o print da loja, aliás, o print do aplicativo Xbox com a tag aqui Steam, né, junto com o Game Pass, jogos comprados aqui, ó, ação e aventura, várias categorias, né? Ou seja, mostrando que Xbox, né, o aplicativo vai estar integrado de certa forma com a Steam para trazer os jogos que você tem da Steam instalados no seu PC. Isso não significa que em Cloud Game vai ter jogos da Steam, no Cloud Game da Microsoft, né? Não tem relação nenhuma. Mas aconteceu aí, né, de sair o aplicativo do Xbox com a Steam. Não é assim nada tão grave, vamos dizer assim, né? Não é nada que vá revolucionar, apenas vai trazer os jogos da Steam que você já tem no teu PC, né, catalogados aí no aplicativo para você ter uma ideia aí dos jogos que estão lá, não ter que ficar navegando entre aplicativos, né, ficar tudo meio centralizado. Existem outras conversas também sobre a Microsoft trazer um Cloud Game de PC, né, isso já foi falado até pelos próprios executivos da Microsoft, mas não tem relação com a Steam, tá? Seriam jogos, a não ser que a Microsoft faça um acordo muito grande, né, e talvez crie um Cloud Game no estilo Boosteroid GeForce Now, aí poderia ser da Steam, mas a princípio é para ser um Cloud Game da própria Microsoft, onde os jogos que você compra na Microsoft Store de PC, você consiga jogar em Cloud Gaming, ou mesmo, né, aqueles jogos que tem a tag Play Anywhere, né, que daí, ao invés de ser um Cloud de PC, seria um Cloud, continuaria sendo um Cloud de Xbox, e trazendo os jogos que estão disponíveis para Play Anywhere. Mas eu acho, cara, pelo anúncio que eles fizeram na época, seria realmente Cloud de PC, né? Então jogos que estão disponíveis apenas para PC e não chegaram em console, iriam rodar nesse Cloud. Bom, mas não temos mais informações sobre isso até o momento, então isso aqui da Steam é outra coisa, né? Aplicativo do Xbox trazendo filtros aí da Steam. Assassin's Creed Shadows agora pode ser comprado e jogado no xCloud. Então você pode comprar esse jogo aqui para jogar na nuvem da Microsoft no xCloud, né? Eles adicionaram e é bem interessante, né? Um lançamento aí chegando, um lançamento Ubisoft, né? A Microsoft tem uma parceria longa com a Ubisoft e chegou, né? Então logo no lançamento um dos primeiros jogos que chega aí, né? No seu lançamento já teve, eu acho que já teve outro, mas um grande jogo aqui, né, chegando para você comprar e poder jogar na nuvem do xCloud. Esperamos que mais jogos cheguem dessa forma, né? Já pensou o GTA 6? A gente fala direto sobre isso, o que é quase impossível, não é impossível, né, cara, mas devido ao tamanho do jogo e tal, né, infraestrutura, várias coisas que a gente já falou várias vezes aqui no canal, acho quase impossível que chegue um lançamento desse tamanho, assim como o GTA, mas diferente disso, né, que outros jogos continuem chegando, né, sendo lançados e cheguem no xCloud já para a pessoa comprar e poder jogar se ela quiser
em nuvem. Assim abre possibilidade de mais pessoas quererem assinar o serviço por ter, né, esses jogos que as pessoas querem jogar. Falando ainda sobre Xbox, Microsoft trabalha com Asus para lançar um console portátil, né? Então, Jez Corden, o jornalista famoso aí, né, do Windows Central, ele trouxe essa informação de que a Microsoft está trabalhando com a Asus para trazer um console portátil fabricado pela Asus, focado em Xbox, né? Então, informações aqui, né, que, segundo o jornalista Jez Corden, a Microsoft está em colaboração com a Asus para lançar o console portátil e já tem um lançamento previsto para o final desse ano. O projeto seria conhecido internamente como Project Kenan. O Kenan é um console construído em OEM e rodará jogos de PC e está programado para ser lançado ainda em 2025, caso nada dê errado. A Microsoft está trabalhando em estreita colaboração com os OEM para tornar o Windows mais amigável para dispositivos de jogos e PCs dedicados como esse, com uma grande quantidade de esforço sendo investido no aplicativo Xbox, na plataforma de serviço Xbox no Windows e na Xbox Game Bar. Cara, faz sentido, né? Porque a Microsoft, de certa forma, perdeu o mercado para o Steam Deck, né? Que poderia ter vindo dela essa iniciativa de criar um Steam Deck, né, da Microsoft, e agora talvez ela está correndo atrás para lançar esse console, né? E daí poderia ser focado em cloud e poderia também ser um console, né, portátil maior realmente, né, com hardware potente para rodar jogos direto nele, o que provavelmente seja o que vai acontecer, mas eu acho que deveria sim ter uma versão apenas cloud, cara, ficando bem mais barato e acessível e ainda assim a pessoa conseguir jogar jogos, né, apenas com uma conexão de internet. E aí aqui informação, né, de acordo com fontes confiáveis que Jez Corden possui, Kenan misturará estilos da Asus com convenções de design mais típicas de um Xbox e, é claro, com um botão dedicado ao menu Xbox. Se você estava esperando rodar os jogos do Xbox nesse console portátil, sinto informar que ele é um PC com Windows, então você não conseguirá rodar a maioria dos jogos exclusivos de console por aqui. Apenas os jogos que se enquadram no Play Anywhere funcionarão como uma compra única no Xbox One, Series X e Kenan. Mas eu acho que até lá, né, a Microsoft deve trabalhar, deve mexer nessa loja aí, né, cara? Já tem até boatos de unificação da loja, né? É uma notícia que eu acabei até não postando, mas existem boatos de uma unificação da loja Xbox, né, de console com a loja Xbox de PC. Ao invés de existir essa tag Play Anywhere, né, para alguns jogos seriam todos os jogos compatíveis, né, ou com Xbox ou com PC, ou pelo menos seria uma loja só onde você compra o jogo. Se ele está disponível para Xbox, você consegue jogar no Xbox. Se ele está disponível na nuvem, você consegue jogar na nuvem. Ao invés de hoje, né, se o jogo não está disponível no Xbox, você não consegue jogar na nuvem. Essa é a grande diferença e eu acho que até lá, até o lançamento, talvez a Microsoft mude algumas coisas. E, como eu falei anteriormente, seria muito interessante a Microsoft não só desenvolver esse aqui, mas desenvolver uma versão ou um outro console que fosse só focado em nuvem, né? Seria muito bom pelo custo-benefício, né? Ficaria barato e você ainda ia conseguir jogar seus jogos numa qualidade boa, né? Ainda falando sobre xCloud, temos novos jogos para compra, né? Onde você vai poder comprar e jogar na nuvem, como a gente estava falando anteriormente. Então, Party Animals, The Crew 2, Conan Exiles, Fishing Planet, Gotham Knights, Lost Records, Bloom and Rage e Suicide Squad. Esses são jogos aí compatíveis para compra no xCloud. Além disso, a Microsoft também anunciou novos jogos aí compatíveis com a nuvem e você pode ver alguns deles aí na tela, mas eu vou falar para vocês agora todos eles. Então, 33 Immortals já está disponível no cloud, console e PC para você jogar, e jogos que estão chegando em breve que você vai poder jogar na nuvem. Então, é o Myth Wrecked Ambrosia Island, disponível no cloud, console e PC a partir do dia 20 de março, então já está disponível. É esse jogo que vocês estão vendo aqui na tela, já está disponível no Game Pass e xCloud. Aí no Game Pass também chegou para console e PC, ou seja, não está disponível na nuvem,
Blizzard Arcade Collection a partir do dia 25 de março, né? Vai chegar ainda. Ainda no Cloud, console e PC chegando no dia 27 de março a Townfall, né? Vai estar disponível aí no Game Pass. A partir do dia 27 você vai poder jogar um jogo Day One, né? Um lançamento Day One. Tem alguns jogos novos chegando no Game Pass Core, mas Game Pass Core não tem nuvem, né, cara? Então não vou entrar em detalhes. E os jogos que estão saindo em breve, né? E aí você não vai mais poder jogar nem na nuvem, nem no console, nem no PC onde ele estava disponível. MLB The Show 24, Lil Gator Game, Hot Wheels Unleashed 2, Open Roads, Yakuza 0 e vários jogos da série Yakuza, Kiwami 2, Like a Dragon, The Lamplighters League e Monster Hunter Rise. Esses são os jogos aí saindo do catálogo do Game Pass e xCloud. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa o like para dar aquela fortalecida. Tamo junto, valeu e até a próxima.